Amados filhos e filhas, povo de Deus, hoje celebramos a novena de Nossa Senhora de Guadalupe, como fazemos toda quarta-feira, nossa padroeira, clamando: Nossa Senhora de Guadalupe, rogai pelos doentes e desempregados. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai pelos doentes e desempregados. E pela terceira vez, Nossa Senhora de Guadalupe, rogai pelos doentes e desempregados. Queridos filhos, celebramos hoje a independência do Brasil, um feriado nacional. É bem verdade que Nossa Senhora Aparecida é padroeira do Brasil e temos a graça de, no Jardim do Vaticano, Dom Damasceno, pelo menos que eu vi, Dom Damasceno foi essa ponte, mas Dom Cardeal Avis, Cardeal Damasceno e outros que posso ter esquecido, foram no sábado inaugurar um monumento a Nossa Senhora Aparecida. Mas não é por menos que temos Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas. Se padroeiro é das Américas, é também padroeira do povo brasileiro. E se esta frase está tão evidenciada: não estou aqui, eu que sou tua mãe, vamos repetir: não estou aqui, eu que sou tua mãe. Mais uma vez: não estou aqui, eu que sou tua mãe. Vale hoje para a nossa pátria amada, vale hoje para o povo brasileiro. E o quanto é importante, meus irmãos, nesse tempo de crise, de instabilidade, e como eu disse, nas santas chagas de Jesus, pedir a cura das feridas sociais, que nos atinge diretamente. Não se iludam, temos que rezar, nós não podemos nos dar por derrotados. Hoje o Evangelho fala das bem-aventuranças e dos ais, e Jesus foi tão claro em dizer, escute aqui: bem-aventurados os pobres, bem-aventurado os que têm fome, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os perseguidos. São estes os preferidos de Deus. Deus os tem na pupila dos olhos, Deus os tem. E se Deus os tem, não por acaso Nossa Senhora, num estudo profundo, Mãe de Guadalupe, tem na sua pupila o reflexo de Juan Diego, São Juan Diego. Quando ela assim desejou, eu diria que ela tem nos seus olhos o reflexo de toda a América, em particular do Brasil. E o que acontece hoje não agrada a Deus e não agrada a mãe. Se Jesus disse claramente: bem-aventurados os pobres, porque Deus os defende, Deus toma-lhe a causa. Bem-aventurados os que têm fome, porque Ele disse num salmo: abra a boca e eu lhe darei a flor do trigo. Bem-aventurados os que choram, porque diante dos que choram, Jesus foi o grande confortador. E bem-aventurados aqueles que são criticados por causa do Evangelho. E diz o texto: se alegre nesse dia. É quando Jesus nos faz lembrar dos ais pesados. E se Jesus fala, Nossa Senhora só confirma. Ai de vós ricos. Alguém vai dizer: ser rico é uma doença? Ser rico pode ser a perdição. Primeiro, pela razão de onde veio a riqueza. De onde veio a riqueza? Mas uma vez o sendo, como administra os bens?
Não foi Jesus que disse: não podeis servir a dois senhores? E por que ai de vós os ricos? Porque exatamente a riqueza, ela barra, ela fecha, porque a riqueza entorpece a consciência. Se você olha, meus irmãos, vamos ser sinceros, não é toda classe política, mas quando você vê um escândalo de corrupção, eu fico pensando, mas essa pessoa não precisava. Não sei se você já se deu conta. Essa pessoa não precisava. Ela vendeu a alma para o diabo à toa. Ué, existe outra coisa? Ai de vós ricos. Não que Deus está dizendo que no céu não tem rico. Ele diz que é difícil. Por quê? Porque a pessoa acaba por lidar muito com fartura, com muitos agrados, com muitas mordomias. A pessoa acaba perdendo o sentido da vida, o mais importante. A família fica em segundo plano, as coisas primordiais, vocês sabem do que eu estou falando. Endurece o coração, entorpece a consciência, seca a mão que doa. É impressionante como é um mal, é um perigo. E eu digo, Deus fez essa opção, e Nossa Senhora de Guadalupe a estampou nos olhos. São Juan Diego. Isso me faz crer que muitos dos que são esquecidos por mim e por você estão na pupila da Virgem Maria, porque ela sabe que Deus os defende. Ah, meus irmãos, é tão sério esse tema, e insisto em dizer que nós não podemos nos dar por derrotados. É um perigo muito grande nós colocarmos tudo no mesmo balaio e dizer não tem mais jeito. Tem. Papa Francisco, quando recebeu a imagem, ele falou alto e falou em surdina: mãe, cuida dos pobres do Brasil. É por isso que eu me propus a fazer essa missa e pedir a Nossa Senhora de Guadalupe: Nossa Senhora, olha para os candidatos, se for preciso barre, porque o povo tem fome, precisa de saúde. Nós precisamos recolocar o Brasil no trilho. Nós precisamos pensar em educação. Nós precisamos fazer com que o desemprego cesse. E eu não estou aqui fazendo disso aqui um palanque, vocês são testemunhas disso. É apenas preocupante, porque as famílias estão ruindo no desemprego, ruindo na crise. Por nota, a CNBB se pronuncia: nunca aceite dizer que a Igreja Católica é covarde. A Igreja Católica é sensata, mas as pistas ela lança com muita clareza. E nós católicos em consciência, eu, você, temos que fazer um discernimento muito sério. Hoje, dia da independência, a esperança não decepciona. Olha que texto lindo de Romanos capítulo 5, versículo 5. Está ruim, mas a igreja se levanta e diz: a esperança não se decepciona. Nossa Senhora de Guadalupe nos ajude, que o povo não caia numa prostração, porque quando o bem cai numa prostração, o mal ganha força, e nós somos filhos da luz, filhos de Nossa Senhora.
e nós não vamos nos acovardar. Diz os nossos bispos: vivemos um triste momento nessa história. A ausência de valores éticos, morais, que provocou uma grande crise política, econômica e social que estamos atravessando. Corremos o risco de vê-la agravada pela desconstrução da política pública. Mas os nossos bispos estão nos conclamando, e o amor a Nossa Senhora nos leva a isso, a acreditar na capacidade do povo brasileiro de superar as adversidades, sempre através de manifestações pacíficas. Há menos de um mês nos separam das eleições municipais. É uma oportunidade para a nossa população falar através das urnas. É a oportunidade de, ciente das bem-aventuranças de hoje, os bem-aventurados e os malditos, porque os ais nada mais são do que os malditos por Deus, os que atrapalham o reino, falarmos através das urnas. Hoje, dia da pátria, seja uma ocasião para reafirmar o compromisso de todo o povo brasileiro com a democracia, por meio do diálogo, na busca incansável pela paz, para construirmos um Brasil mais justo e fraterno. A esperança não decepciona. Uma nota lançada por Dom Sérgio da Rocha, presidente da CNBB, estarei lá no Raléu com muita alegria. Dom Murilo Krieger, primaz do Brasil, Dom Leonardo Stein, secretário-geral da CNBB. Nossa Senhora de Guadalupe, olhe para aqueles mais miseráveis, olhe pelo nosso povo que vai falar pelas urnas, olhe pelos nossos candidatos. Termino fazendo uma oração a Nossa Senhora. Ó Deus de bondade, por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, nesta hora importante e confiante, fazemos esta prece pelo nosso país. Aflige-nos a miséria material e espiritual de milhões de irmãos e irmãs. Ó Deus, por intercessão da Mãe de Guadalupe, angustia-nos ver suas justas aspirações não atendidas. Entristece-nos a falta de grandeza ética na vida particular e no procedimento público. Pedimos, pois, ó Deus, por intercessão da Mãe de Guadalupe, a vossa graça, para que os governantes e governados unam suas forças em busca de um bem comum. Renovai os corações, para que surjam mulheres e homens novos do bem, da justiça, capazes de construir uma grande sociedade, enraizada no trabalho, na justiça e na solidariedade. E pedimos, nas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, que as feridas sociais do Brasil sejam curadas. Amém.